programa de hoje, frente a frente, vamos conversar com ele, que já foi 3 vezes prefeito de Imbé, já foi vereador e é certamente um dos políticos mais populares da cidade, conhecido como o prefeito do povo do Imbé. Hoje comigo está aqui o prefeito Darcy Luciano Dias e vai estar na entrevista de hoje falando um pouco de todo o seu mandato, todo o trabalho que ele teve por Imbé e também esclarecendo algumas dúvidas, alguns questionamentos em relação a alguns pontos da sua vida e da sua trajetória política. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito esse convite, Darcy, e é um prazer poder fazer essa entrevista contigo. O prazer é nosso, né? Poder estar aqui e poder esclarecer, né? Porque geralmente quando se encerra os mandatos, os ex, né, a imprensa geralmente esquece, né? Então eu fico muito gratificado, né, por ter essa oportunidade, né, mesmo depois de ser prefeito, de ser, né, agente político, a gente não deixa de ser, mas ser convidado para esclarecimento de alguns. 2012 tu concorreu, 2009 tu concorreu à reeleição, né? Na verdade já tinha tido 2 mandatos, retornou, né? Concorreu depois do mandato do ex-prefeito Fofonca, e a gente sabe que vocês de certa forma foram adversários políticos, né? Por um bom tempo, né? E posterior a este teu mandato, agora na última eleição, vocês caminharam juntos, né? Até o Fofonca hoje está afiliado com o PSDB? PSDB. A pergunta que eu te faço, na história política do Imbé, como foi essa aproximação de vocês dois? Nós sempre fomos adversários, né? Na verdade, a gente foi... sempre nos respeitamos muito, né? Então foi fácil para nós, porque o que nós precisaríamos fazer naquele momento? Um projeto para a cidade. E o prefeito Fofonca, embora eu, né, tivesse sido oposição dele por esse tempo todo, a gente não consegue deixar de reconhecer algumas coisas boas que ele faz, como não deixa de reconhecer algumas coisas que o Pierre faz hoje, né? Então, que não é ser oposição ou ser situação, não é só tu criticar ou só dizer amém. Eu fui o vereador de oposição e fui de situação. E, no entanto, eu brigava com o meu prefeito quando tinha que brigar, até para que ele pudesse governar. Porque o trabalho da oposição é fazer, um vereador, por exemplo, é fazer o prefeito errar menos. Esse é o trabalho principal, né? Quanto menos ele errar, melhor para a cidade. Não precisa ele dizer amém para tudo. E sempre foi assim, né, com nós dois. E não seria hoje que eu iria concordar com alguma coisa que ele viesse fazer, caso fosse eleito. Não, está tudo ok. Não, se tivesse errado, eu ia dizer, porque essa é a minha função, essa é o meu dever. É mostrar, muitas vezes, antes de tu cometer o erro, se alguém te orientar para que tu não cometa, que bom, tu vai deixar de responder depois, né? E esse negócio de abafar a pessoa, não, vou te dar isso, vou te dar aquilo para te ficar quieto. Não, vamos discutir, vamos abrir. E a gente sempre teve essa liberdade de Fofonca, da gente conversar, né? E essa proposta que nós fizemos, eu tenho certeza que seria melhor para a cidade, como tem hoje, porque a própria população está vendo isso, né? Então, apoiarei de novo, agora vou apoiar ele para deputado, que ele, né, está se colocando à disposição, né, pré-candidato, e eu tenho certeza que se for eleito, o litoral vai ganhar, não vai ser o PSDB. E nem nós queremos que ele governe, que ele vá lá fazer o trabalho só para o partido. Não, ele tem que fazer para todos, porque essa é a lógica. A política é assim, ela tem que ser feita para todos. Era uma das minhas, que eu até fui cobrado, mas fulano é contra e está lá contigo. Você está desempenhando um bom trabalho, qual é a diferença da opção política dele? Mas um questionamento que algumas pessoas faziam no período eleitoral e até posterior, conversando com algumas pessoas do Imbé, porque a gente está vivo no cenário político e acaba conversando com as pessoas. Por que não tu e sim ele? Eu não teria condição de ir para uma eleição, porque você tem que estar preparado. Tem que estar preparado, futuramente. Né?
Eleição, né, eu vou ir para ganhar. Quando eu fui para a reeleição, eu poderia ter ganho se eu tivesse deixado toda aquela equipe que estava comigo, né, se eu não tivesse tirado ninguém, mas não tinha mais suporte. Né? Então não adianta eu querer fazer um governo para fazer uma campanha para simplesmente ganhar. Tem que se fazer uma campanha que tu possa depois governar, até para ti não ter que ouvir alguns desaforos e depois não poder revidar. Né? O que eu vi aí acontecer agora aí com essas denúncias, precisa de grave demais. Né? A própria secretária fazendo aquela montoeira de denúncia. Então, poxa, tem que ver isso aí. Né? Ficou ruim para ele, ficou ruim para a cidade, não é bom, interessante para ninguém. Porque eu sou da oposição que torço, faço o meu papel, mas torço para que dê certo, porque é dali que a gente vive. É o que se planta hoje e o meu neto vai colher amanhã. Mas tu sabe que teus opositores foram críticos ferrenhos em cima de ti. E, aliás, foi muito usado por alguns deles, e isso eu digo não somente o lado A ou B, todos que queriam que tu não continuasse na prefeitura, volto a dizer, opositores, não estou falando necessariamente da população, de que teus governos eram governos com falhas, alguns diziam até que teus governos foram um desastre com o Imbé, e isso com certeza tu deve ter ouvido. Foi usado isso quando tu tentou a tua reeleição, e foi usado isso agora na última contra o Fofonca também, e pela parceria de vocês. Quem tem razão? O que tem que olhar assim, ó. Porque o eleitor é pena. Que o eleitor não julgue a pessoa olhando pelo que ele foi. O eleitor, ele julga pelo momento. O que aconteceu muito, que a gente sabe disso. Né? Houve muita compra de voto, houve muita pessoas, inclusive tem um processo, né, de pessoas que botaram o nome na legenda simplesmente para fechar uma legenda. Isso é enganar o eleitor. Eu tenho a minha esposa, boto de candidata, ela não faz nenhum voto. Isso é enganar. Então, essas coisas que eu não sei fazer na política. Eu poderia, lá na eleição passada, eu poderia ter enganado aquele pessoal, pegado o voto dele, que isso eu ainda escuto até hoje, mas podia ter usado eles, eu não sei usar as pessoas. Ou eu faço dentro daquilo que eu vou poder cumprir, ou não faço. Por que tu acha que não te reelegeu em 2012? Porque eu tirei as pessoas da minha volta, eu tirei vários da minha volta. E isso me prejudicou bastante. Mas eu não tinha como aguentar aquela estrutura, não tinha como ir para uma estrutura como hoje a gente vê ali, não tem como aguentar aquela estrutura. Então hoje tu já vê, as próprias pessoas que estavam comigo, eu também sou muito criticado por isso, mas o pessoal do Darcy, está tudo com pé. Mas isso a custo de quê? A custo de cargos, a custo de benefícios, mas até que ponto o município vai aguentar isso? Então hoje começa a estourar, então, aquele que não consegue levar o cargo fica revoltado, aí sai de queimando. Pois é, até mesmo depois que assumiu a atual administração, foi muito dito que tu deixou contas a pagar, que a prefeitura estava no cadinho, de que havia atraso de pagamentos de funcionários. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso e também que tu me relatasse como tu pegou a prefeitura quando tu assumiu de 2009 a 2012. Muito interessante, essa é uma bela pergunta. É nesse ponto que as pessoas têm que avaliar. Não é só no que a pessoa diz. Olha, peça documento. Por exemplo, o INBE tem dívida desde quando você emancipou-se. Nós temos uma dívida de INSS que não está sendo paga hoje também. Não estão pagando. E me prova que está paga a dívida, está sendo mentira. Então, é essas coisas que as pessoas têm que ver. E nós temos que ter a hombridade de falar. Porque eu nunca neguei que lá que eu peguei, também não fiquei 4 anos batendo nisso. Talvez fosse esse o meu erro. Eu assumi o governo para governar. O que tem, os problemas que tinha, eu tenho que resolver. Essa é a minha responsabilidade. Essa é a dívida. É o INSS e a iluminação pública, que também não está sendo paga. Então, tem 2 dívidas monstruosas que tem que ser encarada. Ela tem que ser dita para as pessoas que essa dívida continua.
Passou os 8 anos, vai passar os 8 anos do PR e a dívida vai continuar, porque não tem como ele pagar. Quando ele assumiu, tinha saído a medida provisória que a Dilma fez em outubro, isso, né? Ela editou a medida provisória que poderia se parcelar. Eu fiz parcelamento para ele. Quando eu entreguei o município, eu entreguei parcelado. Pronto. Foi aonde ele conseguiu esses recursos, que ele conseguiu fazer essas escolas, porque ele pegou o município já com o parcelamento, mas com a dívida. E a dívida continua, porque ele também não pagou. Aí ele parcelou em janeiro, e a medida provisória ia até abril. Eram 6 meses, de outubro a abril. Antes da medida provisória vencer, ele fez um reparcelamento, porque ele já não conseguiu pagar janeiro, fevereiro e março. Então ele reparcelou de novo, ele aproveitou a mesma medida. Foi esperto, né? Reparcelou. Mas hoje o município continua já no cadinho, por quê? Porque a dívida é difícil de pagar. A iluminação pública não é diferente. Nós tivemos uma ação, e isso só aconteceu no Imbé. Nós tivemos uma ação que proibiu a cobrança no talão de luz. Pode ver que no talão de luz do Imbé não tem a cobrança. A ação é essa entrada por ele mesmo. Então, até enquanto estava recebendo, estava pagando. Depois que eu deixei de receber, porque pagava na conta, era um valor pequeno, era de R$3 a R$10 no máximo, né, o nosso salário. Mas dava para pagar, a conta, eu estava pagando. Aí, na metade do meu último mandato, veio essa decisão. Aí a CE retirou, não pode mais cobrar. E também não tem como lá cobrar R$3 uma pessoa, município. Teria que ser na conta, até porque vai custar muito mais do que tentar cobrar isso. Tá, não pude mais pagar. Aí, do meio para frente foi ficando, 100 e poucos mil por mês. Hoje continua. Então ela tem que ser encarada de frente, tem que dizer para as pessoas: olha, eu não estou pagando a luz, mas eu preciso receber. Porque para pagar, porque a própria CE cobrava e repassava o recurso que já pagava no banco, porque aquele é um dinheiro que não é do caixa único da prefeitura. Então tem que ser pago. Essas são as coisas que tem que ser colocadas para as pessoas. Ah, mas o Darcy deixou de ir, ele também vai deixar. Mas as pessoas têm que saber por que só eu que sou penalizado, e fui. Mas hoje está igual. E o próximo prefeito pegar, o prefeito Fufão que pegou, terminou, e ficou igual a dívida. Pagou uma parte por outra. Por mais honesto que tu queira ser, mas a impossibilidade é uma coisa diferente. Uma coisa que tu enfrentou durante o teu mandato foi a perda dos royalties, né? A perda dos royalties. Isso aí é uma luta grande, que nós vemos lá desde 2002. Perdemos, daí recorremos aqui, ganhamos. Voltamos a receber. A ANP perdeu. A Tetramandaí tenta, junto com a ANP, retirar essa receita do INPE, que não é interessante para a Tetramandaí. Então é uma injustiça que está sendo feita com nós. Isso acarreta muito, porque nós deixamos de receber mais de 200 milhões. Qual é o orçamento do INPE durante a tua última administração? O mesmo orçamento está hoje. O INPE, na verdade, ele não desenvolveu, ele não cresceu. Isso é despesa. O orçamento continua igual. E o meu primeiro orçamento que eu peguei de 7, quando de 7 foi para 10. No segundo eu dobrei. Depois, em todos os meus governos, meu orçamento dobrou. E mais um detalhe, não apertei contribuinte. Eu nunca precisei ir às pressão, né? Não, eu dei condição. Eu tirei de dentro do orçamento das dívidas, que não entra em orçamento. Uma condição das pessoas poder parcelar o IPTU, o alvará, né? Tira a multa, tira a juros, parcela em tantas vezes. O alvará, né? Era cobrado todo ano o alvará novo. Retirei para poder baixar o alvará para o empresário continuar com as portas abertas, né? A isenção de cobrança de taxas para a construção civil, 100% de cobrança de taxa de ISQN para a construção civil. É. Nunca aumentei o valor de qualquer tributo, a não ser o da inflação. O X de GPM é isso ali. Já estava definido, nunca precisei apertar ninguém. Hoje vejo no INPE
imposto que era de R$1.000 para 7, 8 mil. Aí as pessoas não conseguem pagar. Aí cada menos. Darcy, como cidadão de Imbé, como tu avalia a atual administração que está partindo para o seu 5º ano de mandato? Eu acho que quando abrir os números é que o povo vai ver o meu ponto de vista, que eu sei que não funciona. Não consegue tapar sempre, uma hora ela vai se abrir. Lá na frente o povo vai ver, mas eu vejo assim com bastante preocupação, porque tem muita coisa que não está sendo comunicado para as pessoas. Hoje vamos pegar os montantes das dívidas, que é uma coisa que vai ter que ser colocado na mesa. O próximo prefeito que assumir, ele vai ter que botar, porque vai chegar uma hora que a CE vai vir interromper o fornecimento de luz. Ela vai ter que cortar, ou vai ter que isentar para todo mundo. Quer dizer, então é uma questão que tem que ser encarada de frente. O INSS vai ter que ser pago, mas para te pagar tu tem que tomar algumas medidas, não adianta tu querer aumentar imposto. Essa cobrança da taxa de segurança, isso é inconstitucional, está todo mundo sabendo disso. Não adianta aprovar na Câmara uma taxa que a própria Justiça vai derrubar, porque guarda armada só pode acima de 50 mil habitantes. Como é que o Imbé vai ter uma guarda armada? E como é que vai botar isso? Como é que vai fazer um concurso se nós temos um limite de gasto do pessoal acima? Então são os problemas graves que não adianta nós querer enganar o povo e dizer que vejo, as escolas que está sendo feito, maravilha, mas vejo a escola Santa Catarina, que é uma obra que foi destruída, que não precisaria. Ali poderia se colocar, naquela escola poderia se colocar várias secretarias, sair do aluguel. E, no entanto, está lá, de uma obra que, vamos fazer uma policlínica, mas nossa saúde não está bem. Nós precisamos de médico, nós precisamos de especialista, nós precisamos de pediatra, nós precisamos de um monte de coisas, naquela estrutura que já existe. Que bom que se a gente pudesse ter uma o senhor acha, então, pela sua avaliação, que ainda há muito o que vai aparecer nos próximos anos? É só pegar os números. A Câmara deveria de colocar isso, porque a responsabilidade é dos vereadores. E levar como sugestão, porque nós estamos ali, nós temos 2 vereadores do PSDB, estão ali para estar, onde precisar, mas que seja em benefício da população. Darcy, aliás, falando em vereadores da Câmara, tu, como todo mundo acompanhou de perto aí as acusações que foram feitas pela ex-secretária contra a atual administração recentemente. E houve, por parte da Câmara de Vereadores, até de vereadores do seu partido, a possibilidade de abertura de uma CPI em relação a essas denúncias. Como tu avalia isso e se tu acha que o procedimento dos vereadores foi correto? CPI não, acho que poderia se avaliar, mesmo sem abrir uma CPI, porque a maioria dos vereadores não precisa ser da situação da oposição. Acho que a própria Câmara tem o dever de ajudar o prefeito. Mas é grave demais a situação pelo fato dela ter sido ex-secretária. Eu respondo um processo aí porque um servidor tomou 100 mil para comprar uma casa própria, e, no entanto, eu estou me respondendo até hoje, porque ele fez um ato errado e eu estou sendo penalizado, estou sendo penalizado, bastante penalizado, inclusive isso foi usado muito na campanha. Vou provar a minha inocência, porque eu tenho certeza que eu tomei todas as medidas que tinha que tomar, Eu abri a sindicância, feita pelos próprios funcionários, que levou a exoneração dele. Tem um boletim de ocorrência que eu mesmo registrei. Nós descobrimos pelo portal da transparência que ele tomou parte desse valor. E, no entanto, eu me incomodei, estou me incomodando. E não foi eu o culpado. Eu tenho certeza que eu não tenho culpa pelo ato dele, mas eu me incomodei igual. Então é assim que funciona.
Darcy, seguindo no que tu está dizendo, a gente sabe que hoje ser prefeito não é fácil. A gente sabe que a pessoa que quer efetivamente administrar o município tem que ter a consciência de que ele responde pelos seus atos e pelos dos outros. Né? Tem duas coisas aqui que eu queria que tu esclarecesse para nós, tá? E te dar essa oportunidade. Uma delas é que em 2011 tuas contas foram rejeitadas pela Câmara de Vereadores. Né? O que eu te pergunto em relação a isso? Tu acha, na tua visão, que essa rejeição foi um ato político ou efetivamente foi seguindo uma orientação já do que vinha de uma auditoria efetiva, que pode ter sido apontado algo, não necessariamente que tu tenha cometido este erro, mas que onde a gente fala das fiscalizações em cima dos prefeitos, daqui a pouco tu responde pelo que tu faz e pelo que tu não faz. As minhas contas, na verdade, assim, como eles dizem, né, isso eu ouvi do próprio relator, que as minhas contas seriam rejeitadas, parecer político, que o tribunal ele pode até ter dado parecer, mas não é o tribunal que julga, quem julga é a Câmara. Quem julga é a Câmara. Eu vejo assim, o parecer do tribunal, eu tive um parecer do tribunal que apontou a cedência irregular de estagiário para as esferas do governo. Se o próprio tribunal tem, né? Se o próprio Tribunal de Justiça tem estagiário nesse quesito, né? Aquela ali na RV tem um parecer do tribunal. Então, o tribunal que havia dado parecer contrário nas minhas contas de 2011, teve o parecer contrário da Câmara, baseado no parecer do Tribunal de Contas. Mas depois o Tribunal de Contas reavaliou minhas contas e deu parecer favorável. Aí, na época foram 6 votos a 2. Voto fechado. É as coisas que não tem cabimento, justamente por quê? Então tu foi julgado, foi um julgamento político. Julgamento político, mas daí, agora politicamente eu vou te enterrar porque eu estou com o poder na mão. É a mesma coisa que tu vai tirar uma pedra para cima, ela vai voltar. E aí? Né? Então são injustiças que são cometidas pela Câmara por umas pessoas que estavam comigo. Ali poucos que não passaram por mim. Poucos. A grande maioria trabalhou comigo quando eu fui funcionário, o próprio Pierre como funcionário. O vereador presidente da Câmara, o Rebeca, que foi meu funcionário, trabalhou comigo, ajudei a eleger, né? Chegou lá naquele ponto, porque aprendeu bastante comigo. Mas agora vou dar para aí. Estão julgando uma pessoa com 5 mandatos, que eu dei uma vida pela minha cidade e continuo dando até hoje. Agora estão aqui, né? Correndo atrás do baixo-assinado, em prol da ponte, para jogar para cima. Esse fato, Darcy, te fez sentir traído? Claro, com certeza. Vem aí, Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar de Tramandaí, de 20 de setembro a 8 de outubro. Gastronomia, tainha na brasa, atrações regionais e os maiores shows nacionais. Dia 22 de setembro, Jorge e Mateus. Dia 30 de setembro, MC Guimê e Lecha. Dia 8 de outubro, Jefferson Moraes e o maior DJ do Brasil, Alok.
tem um episódio aqui, que é uma passagem, eu acho que às vezes algumas pessoas não conhecem, mas quem conhece a história de Imbé sabe, que foi uma guerra que tu travou com a famosa Associação do Braço Morto, em relação aos veranistas, ali, os moradores, não quererem que eventos acontecessem naquela localidade. Muitos até, conversando com algumas pessoas, eles dizem que aquele embate lá que te rendeu um pouco da tua popularidade, que mostrava meio que te deu um título de Robin Hood, que era aquele político que estava defendendo as classes mais populares em detrimento dos ricos que tinham as mansões ali em volta e que não queriam que a população utilizasse daquele espaço. A pergunta que eu te faço, como é que se deu esse fato? E se efetivamente tu acha que isso colaborou um pouco para demonstrar a forma política que tu tinha de agir com a população de Imbé? Ali foi a associação, ela sempre foi, ela não foi contra, ela foi contra mim, no caso, era direto contra o Darcy. Então, o Darcy que está lá, nós sempre contra. Tanto é que hoje tu olha, quando eu fui procurado pelo Pena, presidente da associação, essa associação, que eles estavam com uma dívida trabalhista da SAP, e que estariam, então, tendo que fazer não sei o que para pagar a dívida. Eu disse, mas eu tenho interesse nesse prédio. Eu alugo, eu tinha a escola de música que estava de um lado, vai para o outro, ali dá certinho, né? Eu boto a escola de música lá, com um projeto que eu implantei na cidade, acho maravilhoso aquele projeto, a escola de música, a OSPA, né? A orquestra da OSMA, a nossa orquestra municipal, né? Foram criados ali, foram formados ali dentro, graças ao trabalho do professor Fernando, depois não sei o que aconteceu aí, que está aí respondendo o processo. Para mim, não tem nada contra ele, que sempre foi um excelente profissional. Nós criamos aquele projeto e colocamos lá dentro da SAP. Eu aluguei por 4 anos por esse valor dessa ação que eles tinham. E ali, nós cuidamos da SAP, né, por todo esse período. Quando eles assumiram agora, mudaram, tiraram a gurizada de lá e a SAP está lá no que está. Daí eu cobrei de Pena, eu acho que o negócio era contra mim mesmo, porque se tu olha hoje o que é a SAP, e tu olha no meu governo, que era a SAP, aí por ali se tira uma conclusão. Eu acho que o coração da associação era a SAP. Exatamente, então é aquilo que eu te digo. Tu atira uma pedra para cima, ela vai cair na tua cabeça. Quando eu criei o projeto dos quiosques na Beira-Mar, o projeto dos quiosques de material de tijolo foi eu que criei, né? A Valéria, o Dr. Jean, é o projeto dela. Nós criamos aquilo ali, era horrível os quiosques da Beira-Mar. Madeira, todo inverno aquele desmanchado. Fizemos da Beira-Mar. Tá lá, 17 pontinhos. Quantas pessoas vivem dali? Que dá de retorno? O povo bem assistido. Quando veio a ação, que aí é uma outra questão que as pessoas não sabem, o Patrimônio da União queria que tirasse tudo, os bairros, os quiosques, Beira-Mar, tudo, para limpar. Eu fui a Brasília, a deputada Ieda era deputada, naquela época o Fernando Henrique era presidente, ela marcou uma audiência com a secretária de Patrimônio da União, e de lá surgiu o projeto Orla, que passou para os municípios administrarem essas áreas, aqui, Tramandaí. Então, graças a esse projeto que nós conseguimos lá em Brasília com a deputada Ieda, na época, que hoje nós temos aí a liberdade de conceder todas as marchas. E isso não agrada a essa elite. O que eles queriam ali? Que não tivesse nada na Beira-Mar. Mas não sabe que ali tem famílias lá dos bairros, que antigamente, agora já mudou um pouco, cara, coisa e tal, mas antigamente eram moradores dali que exploravam esse ponto. Então é nesse ponto que eu me refiro, que eles não gostam de mim. Mas o que eu faço? Eu faço dar solução de trabalho para as pessoas. Quando eu criei os pontinhos 2x2, até eu criei uma lei que era meio estranha mesmo, era o ambulante estacionário. Aí até o promotor perguntou para mim, que lei é essa de ambulante estacionário? O que é ambulante estacionário? Ambulante estacionário é aquele que não está com a caixinha nas costas, que está ali.
Mas olha quantas famílias vivem desses pontinhos. Tem lá, agora que tem aqui em Tramandaí, quantos tem? Crepe, chuva. São famílias que trabalham e que dependem daquilo ali. E esse é o recurso que as pessoas precisam, não é grande fortuna, é o suficiente para levar o pão para casa. E é nesse ponto que eu sei trabalhar, eu sei ajudar as pessoas. Quando eu criei o programa dos bolsas, do Carroceiro Cidadão, depois ele acabou esvaziando. Mas quando eu criei o programa dos bolsas, tu dá bolsa, o cara está desempregado, era R$300, mas não tem nada, ele tem 300 pila para aprender uma profissão. Contrapartida ainda está dando uma contrapartida de trabalho. Respondi um processo por isso. Agora está chegando no final aí. Tem certeza que eu vou ser absolvido? Prefeito, até em relação a isso, nós já estamos encaminhando, né, para o final. Obviamente que a gente teria assunto aí ainda muito, mas eu tenho duas questões em relação a questões que o senhor responde que eu acho que seria interessante o senhor esclarecer. Uma delas é em relação aos estágios. A gente sabe que acho que no fim da sua administração tinha em torno de 450 estagiários, e que o senhor foi acusado de favorecimento político em relação a esses cargos, que eram para colocar pessoas que o senhor não tinha conseguido colocar no governo, Então isso é uma questão. E a outra, e isso que seria para burlar a questão das limitações de contratação. E a outra, que eu acho que é um caso que também foi muito falado, que foi aquela questão do asfalto, e do maquinário utilizado para estacionamento, de um mercado aqui em Tramandaí. Eu queria que o senhor esclarecesse pontualmente esses dois pontos para que a gente possa então se encaminhar para o fim da nossa conversa. Não, a lei do asfalto foi esclarecido, não teve dolo, não teve má fé. O dos bolsistas, se eu tivesse pegado bolsista num final de ano, no final de mandato, era um programa que eu tinha 320 estagiários que faziam a faculdade, que recebiam um salário para poder estudar. Dava uma contrapartida de 20 horas de trabalho. Nós tínhamos cedido para o fórum 50, que é o pessoal que fazia a cobrança, porque hoje o fórum não tem se tirar todo o estagiário, isso tem hoje. Continua. Se tirar os estagiários para o fórum, que é os que fazem a máquina funcionar, porque é poucos funcionários. As delegacias que não tinha nas escolas do Estado. Então tinha. Agora tu me diz assim, qual é o crime que tem em tu dar uma oportunidade para a pessoa estudar? E isso foi um dos apontamentos do Tribunal de Contas, que depois reverteu o parecer justamente por isso. Se todo prefeito tivesse a condição e a responsabilidade de fazer com que o jovem pudesse cursar uma faculdade, eu não tive essa oportunidade, eu agora estou conseguindo concluir meu 2º grau. Vou com o meu carro lá em Santo Antônio, fazendo lá. Eu não tive essa oportunidade, agora eu estou tentando fazer isso aí, estou respondendo o processo por isso. Como o bolsista, aquele que ganha 300 pila para fazer um curso de qualificação profissional. Tu está desempregado, tu não tem que levar para tua casa. Aí tu ganha 300 pila para te formar numa profissão simples, de manicure, de açougueiro, de padeiro. Mas enquanto tu está desempregado, aqueles R$300 te seguem. E o município não está te dando de graça porque está dando um retorno de trabalho. Isso é o programa. Não tem por que um prefeito responder um processo. Estou respondendo, sim, eu acho que tem que responder, mas eu tenho certeza que no final o julgamento vai ser pela absolvição do prefeito, porque não tem por quê. Se é um programa social, não é um programa que eu usei para empregar pessoas, não é um programa que eu usei para empregar a cabo eleitoral, porque é um programa que é de 4 anos. É de 8 anos, é de 12 no meu caso, porque eu sempre tive o programa. Porque o programa é formas que tu tem para ajudar as pessoas que realmente precisam numa parte legal. Porque isso é legal, é tu ensinar a pessoa. Darcy, quase 5 anos fora do poder, o que ainda tem alguma coisa que te tira o sono? Desde que tu saiu da prefeitura. Ainda tem alguma coisa que te tira o sono, que tu carrega ainda
após isso, no sentido de que daqui a pouco, como tu disse, tu tem a consciência de que tu ainda pode responder por muitas coisas, assim como todos os outros que virão depois de ti, mas tu tem a consciência tranquila em relação aos seus atos? Sempre tive, nunca deixei de dormir por isso, porque tu ter assim, ó, uma fé de fazer é diferente. Tu ter a má fé de fazer uma coisa errada é diferente. Bom, aí tu usou má fé, tu tem que arrumar desculpas. Eu não tenho desculpa, sempre tive, a minha vida sempre foi um livro aberto. Quando lançaram o portal da transparência, que isso era uma lei, né? Toda prefeitura tem que ter um portal da transparência. É onde tu faz, né, um programa que ali tá todos os números, tá em peito. Era para implantar até 2015. Eu implantei em 2010. Meu gabinete não tinha porta aberta, não tinha porta fechada, era aberta, porque não tem segredo. A minha vida sempre foi assim. É aberto, eu não tenho segredo, porque eu não faço as coisas erradas, eu não preciso estar me escondendo para fazer. Então, tenho minha consciência tranquila, durmo tranquilo, olho para os meus netos, para os meus filhos, que é o meu orgulho, e eles têm orgulho, né? Porque sabem, porque ninguém é melhor do que a tua família para te dizer. E se eu estivesse mentindo, eu gostaria que um deles chegasse aqui e dissesse: é mentira do meu avô, que o meu avô está mentindo. Porque eu não saberia mentir para as pessoas, porque o meu neto estaria vendo que eu estaria mentindo. Que exemplo eu vou dar? A gente tem uma história, eu tenho uma história de vida, eu tenho 20 e poucos anos de função, e isso me faltou, esse respeito com a Câmara de Vereadores do Imbé, de pelo menos me ouvir, porque o próprio Tribunal de Contas, mas me custou a contratação de um advogado. Revi o caso nas minhas contas de 2011, reviu as minhas contas e refez o julgamento e julgou o contrário. Tinha reprovado, passaram a ser aprovado. Tinha a glosa, tiraram a multa. O próprio tribunal. E aí a Câmara aqui, que é aqui, a Câmara que eu ajudei a construir, porque aquela Câmara está construída porque eu repassei o recurso para que fizesse. A prefeitura existe porque foi eu que fiz. É uma prefeitura simples, humilde, mas foi eu que fiz. Várias escolas eu fiz. Se conseguiu construir uma escola nova lá, bonita, em cima de uma estrutura que eu tinha feito, eu desapropriei o terreno, construí um anexo para poder se construir no futuro uma escola que nem se construiu hoje, em cima daquela base que já estava feita. Então isso tem que ser olhado. Agora, porque o prefeito é hoje, depois eu vou entrar, pagar toda a história dele. Não. O que é bom, a gente tem que dizer. Uma bela escola, Santa Catarina, de parabéns àquela comunidade, né? Parabéns ao prefeito Pierre por ter construído numa obra, mas o terreno foi eu que comprei, a escola, a estrutura de baixo foi eu que fiz, tanto é que eu já deixei com espera, com escadaria e tudo. Ele simplesmente tocou a obra. Excelente, isso é o trabalho. E é isso que tem que ser feito. Se todos os políticos fizessem assim, o Brasil seria melhor. Darcy, a população de Imbé ainda vai te ver candidato a prefeito? Não sei. Talvez, né? Basta política. Uma última pergunta. O poder isola mais ou aproxima mais as pessoas? O poder te mostra quem são os teus verdadeiros. Darcy, eu quero te fazer um agradecimento do fundo do coração por ter tido essa oportunidade de conversar contigo. Acho que a gente conseguiu esclarecer vários pontos. Eu sei que tem muita coisa ainda que tu gostaria de falar, mas a gente tem um tempo, né? Mas quero te fazer esse agradecimento, quero te dar a oportunidade de dar um recado final. Tem algumas até ontem eu estava pensando, né, no parque de eventos, 50 hectares, vale uma fortuna aquilo lá. Foi eu que desapropriei, foi eu que paguei. Um projeto habitacional com mais de 500 famílias. A grande maioria já comprou, né, os que realmente ganharam, mas está lá na realidade. Então são muitos projetos. Recapeamento asfáltico da 786, né, está lá, o trevo da Presidente, obra que a gente conseguiu com a ex-governadora Ieda, agora pré-candidata a deputada. Então são muitas coisas boas que a gente fez. Cemitério, enterrado o pessoal aqui em Tramandaí. Então tem muita coisa, e talvez uma outra oportunidade eu peço assim para ti, né, que leve umas 2 horas de programa para a população saber. Quero te agradecer pela essa abertura de espaço, porque é muito importante, porque geralmente todas as imprensas
se fecham para ti quando tu perde poder, né? Pessoas que viveram a vida inteira com a gente, acompanhando, né? Te viram as costas nesses momentos, que isso não me abala, porque eu sou um cara que tem uma consciência muito tranquila, acredito num ser superior que é Deus, isso acima de tudo, e acredito no tempo, porque o tempo é o melhor juiz de tudo. O tempo vai mostrando, né? Como tu está me dando essa oportunidade agora. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado. Então, gente, esse foi mais um programa Frente a Frente. Hoje estivemos com o ex-prefeito de Imbé, Darcy Luciano Dias, e convidamos vocês para a semana que vem, 22 horas, sempre com o compromisso de levar a informação e com entrevistados diferentes. Nós vamos estar aqui frente a frente com nossos convidados. Muito obrigado e até o próximo programa.